Conhecer a Deus é a coisa que mais importa nessa vida. A questão é, nós não podemos conhecer meramente pelos nossos sentidos naturais. É necessário que ocorra uma mudança interna, é necessário que haja uma transformação no interior do ser, do qual não se trata meramente de uma obra humana, mas sim de um agir divino. Que você possa ser transformado por essa palavra, que Deus possa alcançá-lo por intermédio da sua palavra. Que essa palavra, quando proclamada, possa gerar vida dentro de você. Nós estamos todos os dias lendo as Sagradas Escrituras, todos os dias meditando nela, meditando acerca dos símbolos principais de fé que nós temos, abordando acerca da história, da nossa crença, para que Deus seja glorificado. Oro para que o Senhor os abençoe, nos guie a compreensão das Sagradas Escrituras. Que o Santo Espírito nos ilumine, que nosso Deus, Criador de todas as coisas, possa criar dentro de nós a capacidade de enxergá-lo, porque senão apenas tatearemos, como cegos, tentando construir um Deus conforme a nossa imagem interior, que sabemos ser completamente caída e depravada. É assim que eu oro em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, o sacrifício perfeito. O Verbo que encarnou, o Verbo que se fez carne. Que ele seja exaltado e glorificado. Amém. Amém. Então vamos para mais uma leitura. Hoje nós estamos no dia 489, dia 88. Dia 88. Nós já estamos em 1 Coríntios, capítulo 6. Então, vamos seguir adiante. Agora, 1 Coríntios, capítulo 6 diz: quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-lo ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, caso não são capazes de decidir entre vocês mesmos, vocês, nem mesmo essas pequenas causas, não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja? Há juízes que não fazem parte dela. Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, o irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, consultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo?
Acaso um homem deve tomar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união perfeita. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo, como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Capítulo 7. Agora, quanto às perguntas que vocês fizeram em sua carta, digo, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu marido, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um do outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster da intimidade sexual por certo tempo, a fim de dedicarem de modo mais pleno a oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas, se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a esse respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em separar, deixe-o ir. Neste caso, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Esta é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. Se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo. Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite. Se você era escravo quando o Senhor chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixe escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus os chamou. Quanto a pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenham para elas o mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor deu sabedoria confiável, eu compartilhei com vocês. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se, contudo, vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isso é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto,
De agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas que não devem se compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos da mesma forma. A mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e como agradar seu marido. Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que faça aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e de que seus impulsos vão além de suas forças, que se casem com ela, como é desejo dele. Não é pecado, mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja o irmão do Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente, e creio que ao dizer isso, lhe dou o conselho do Espírito de Deus. Capítulo 8. Quanto à pergunta sobre comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. Há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que ídolos são de verdade, de modo que ao comer ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando Deus de verdade. Sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos não ganhamos nada. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Mas, se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer do templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Capítulo 9. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com os meus próprios olhos? Não são vocês resultados de meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente eu sou, ou sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Essa é minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos direito de receber comida e bebida para o nosso trabalho? Não temos direito de levar conosco uma esposa crente, como faz outros apóstolos e como faz os irmãos no Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos?
Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho que não tem permissão de tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés, não abordasse o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito, e portanto quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais o direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer e perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. No entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se eu fizesse por minha própria iniciativa, mereceria o pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente à lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que, numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Capítulo 10. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessava o mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra, e não devemos praticar imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 em um só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixe, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas aconteceram a eles e nos servem como exemplo. Foram escritos como advertência para nós que vivemos o fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados,
Fujam do culto a ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo, e quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo, e embora sejamos muitos, todos comemos o mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pense no povo de Israel. Acaso que comiam do sacrifício não partilhavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando lhe dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nós atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência, pois o Senhor é a terra e tudo que nela há. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem. Comam o que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhe disser, essa carne foi oferecida a um ídolo, não comam por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Porque serei eu condenado de se comer algo pelo qual dei graças a Deus. Portanto, se quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Capítulo 11. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra sua cabeça se cobre para orar ou profetizar, mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve cortar todo o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar seu cabelo, raspar a cabeça, deve cobri-la. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmos. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido, e as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido, pois ele lhe foi dado como manto? Mas, se alguém quiser discutir a esse respeito, diga simplesmente que não temos outro costume, e as outras igrejas pensam da mesma forma. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro, ouço que há divisões quanto a vocês, quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que reconheça os que são aprovados. Quando vocês se reúnem e não estão interessados de fato na ceia do Senhor, alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que você não tem casa onde comer, ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam
a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Pois muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns já até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Capítulo 12. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor é a quem servimos, é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a um, o mesmo Espírito dá grande fé, a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres, a outro capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está escrito. O que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios. Alguns são escravos, alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protejamos cuidadosamente as partes que não deveriam ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidados às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Junto, todos vocês são o corpo de Cristo e cada uma é parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagre, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres. Todos nós temos o poder de fazer milagres, todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. Agora vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Capítulo 13. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine.
Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, se tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia a profecia, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto. Até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como crianças. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o amor é a maior delas. E a maior delas é o amor. 14. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem todos os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito, fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece a toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia, um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Até mesmo instrumentos inanimados como flauta ou harpa precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha. O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será mesmo que falar ao vento. Há muitos outros idiomas no mundo, e todos têm sentido. Mas, se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem eu falo, e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão toda a igreja. Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois, se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então o que devo fazer? Orarei no espírito, também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito, também cantarei palavras que entendo. Pois, se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que o ouvem. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento, pois as escrituras dizem: falarei este povo em línguas estranhas, por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são malucos.
Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes, ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados, e eles cairão de joelhos, adorarão a Deus, declarando de fato: Deus está no meio de vocês. Pois bem, irmãos, o que devo fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, outro ensinará, e outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deve fortalecer a todos. Mas não mais do que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com um Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Deste modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e podem falar um por vez, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem. Devem ser submissas, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos os quais ele foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar este fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Capítulo 15. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhe anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era o mais importante, o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Agora, o que agora sou, porém deve-se inteiramente à graça de Deus, a graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem da qual vocês creem. Vocês já creram. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentidos a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Neste caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. E se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos mais dignos de penas em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim, como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão uma nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino de Deus.
depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu ao seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo todas as coisas em toda parte. E o que dizer dos que batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que adiantou ter lutado contra feras, isso é, aquela gente de Éfeso? E se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Alguém pode perguntar como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E é aquilo que se coloca no solo e não a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá ao novo corpo como ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves, outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. Até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas estará em glória. É enterrado em fraqueza, mas estará em força. É enterrado como um corpo humano natural, mas estará como um corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural e depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. A morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazemos para o Senhor é inútil. Vamos terminar 1 Coríntios, vou passar alguns minutinhos, mas vale muito a pena. Quanto à pergunta, capítulo 16. Quando a pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. No primeiro dia de cada semana, separe uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolheram para levar sua oferta a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles viajarão comigo.
Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, depois de passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês. Quem sabe todo inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para o meu próximo destino. Desta vez não quero visitá-los apenas de passagem. Quero ficar algum tempo, se o Senhor o permitir. Por enquanto permanecerei em Éfeso, até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixe que ninguém o trate com desprezo. Envie-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, insisti que ele os visitasse com outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde, quando tiver oportunidade. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que Estéfanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado a vida a serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e a outros que, como eles, servem com tanta devoção. Estou muito contente com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Eles proveram ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem tão bem. As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações do Senhor. Também os saudam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúnem na casa deles. Todos os irmãos daqui lhe enviam saudações. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Essa é minha saudação, de próprio punho. Paulo, se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Envio meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Palavras contundentes, né? Termina essa carta. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Envio meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Essas também são as minhas palavras. Se são as palavras de Paulo, nós sabemos que essas palavras também provêm de Deus. E nós, lendo as Sagradas Escrituras, vemos que essas pessoas que não amam o Senhor são malditos. E nós clamamos por essas vidas, sabendo que nós temos que levar essas mensagens para que os seus ouvidos sejam transformados pelo agir soberano do Espírito Santo. Mas se uma pessoa nega deliberadamente ao Senhor, algum dia ela haverá de prestar contas. Haverá de prestar contas. Em breve nosso Senhor virá. Que nós possamos orar por essas vidas, que nós, sabendo que uma pessoa que mora, que habita longe do Senhor é maldita, que nós possamos proclamar essa habitação perfeita que é o nosso Deus, para que eles tenham a sua mente transformada. Que a gente se lembre de orar por outras vidas, que a gente se lembre que a igreja também não é um lugar perfeito. Nós vimos aqui a primeira carta de Coríntios, nós vimos uma igreja completamente imperfeita, cheia de confusões, mas Deus enviando a palavra para que eles pudessem ser vigilantes naquilo que estavam fazendo, para que fossem conduzidos a uma maturidade. Nós também assim o somos. Nós temos toda a revelação das Sagradas Escrituras agora disposto a nós, que nós possamos meditar nela e sermos instruídos por ela, para que possamos viver de forma que estejamos firmes na presença do Senhor, sabendo que a vinda do Senhor será breve, como nós já lemos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Se eles já estavam vivendo há 2000 anos atrás, quem dirá agora nós estamos vivendo o fim dos tempos, o último tempo, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa ser exaltado e glorificado. Que vocês o adorem, que vocês possam hoje viver para a honra e glória dEle, que hoje seja um dia especial, que vocês possam congregar, que vocês possam ir
se reunir aos seus irmãos e ao cabeça, que é Cristo Jesus, não que vocês possam estar desligados deles, mas dos seus irmãos, vocês devem estar ali os auxiliando e sendo edificados para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amanhã continuaremos a nossa leitura. Agora, amanhã, daí faltarão menos de 10 dias para terminarmos. Então, em menos de 100 dias, nós terminaremos a leitura integral da Bíblia. Eu glorifico o nome do Senhor por essa palavra que Ele nos deixou, e essa capacidade que nós temos também de podermos contemplar a eternidade escrita, de vermos palavras que regeneram e transformam a nossa vida. Que vocês possam continuar crendo, que Deus possa sustentá-los. Amém? Ontem eu fiquei sem celular, se mandaram mensagem eu não vi, tá? Cheguei à noite e daí meu celular estava reiniciando, então eu perdi um monte de mensagens. Algumas pessoas tinham mandado mensagem, eu não consegui ver, porque daí eu fui mexer no WhatsApp, lá bugou tudo. Mas enfim, se vocês tiverem mensagens importantes que me mandaram, eu não consegui ver, mandem novamente. Mas de qualquer forma, que o nome do Senhor continue a ser exaltado e glorificado hoje e eternamente. Tamo junto, um beijo no coração. Amanhã estaremos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor, 5h59. Que Ele seja exaltado e glorificado. Um beijo a todos, que vocês continuem no caminho correto. Aguardo vocês. A maioria das pessoas que estão aqui congregam lá. As outras pessoas vão às suas igrejas. Glorifiquem o nome do Senhor. Que Ele seja exaltado e glorificado. Estou esperando a presença do Valdomiro, viu? Quero te dar um abraço, meu irmão. Tamo junto. Um beijo no coração. Tamo junto. Deus os abençoe. Fui.